Poucas organizações são cobertas pela aura mítica e misteriosa que existe por trás da protagonista de hoje. Em muitos países foi sinônimo da agência mais temida estabelecida, a União Soviética, como grande poder euroasiático e comunista. Surgiu um grupo que atuaria na sombra para garantir seu poderio. Depois da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a chamada KA, Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, é um dos organismos de inteligência mais polêmicos de sua época. Operações secretas, vigilância, espionagem, operações midiáticas, infiltração e muito mais. Desde seu papel nas grandes purgas de Stalin até sua participação em movimentos pacifistas americanos. A Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti deixou um legado de histórias e operações das quais só se conhece uma fração. Mas hoje vamos conhecer parte deles e a história da agência de inteligência e polícia secreta do vasto Império Soviético. Sou Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia, e para aqueles que não sabem, lembro que agora temos a Nova Enciclopédia em inglês e a Nova Enciclopédia em português. Vocês podem nos dar um grande apoio entrando em ambas as plataformas que podem conseguir abaixo, inscrevendo-se em ambos os canais, dando gostei nos vídeos, deixando seus comentários e assistindo ao material que tem muito potencial. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Para falar sobre a fundação da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, é necessário voltar aos dias da Revolução Russa. Esta revolução contra a monarquia, realizada em fevereiro de 1917, leva eventualmente, meses depois, a uma conjuntura em que os bolcheviques, em outubro desse mesmo ano, tomam o poder, após dar um golpe que termina com a tomada do Palácio de Inverno em Petrogrado, e se dedicam a organizar um novo governo marxista sobre as bases do antigo Império Russo. Os bolcheviques eram a facção mais radical do Partido Operário Social Democrata da Rússia. Essa facção se originou em 1903, durante o Segundo Congresso, e tinha, além de uma base ideológica marxista, uma organização prática, baseada na ideia de uma pequena vanguarda coesa de revolucionários altamente capacitados, dedicados em tempo integral a fazer a revolução. No decorrer desta revolução, quem se consolida como líder supremo é Vladimir Lenin, que desempenha um papel fundamental na organização do novo governo bolchevique em Petrogrado. E a expansão territorial da revolução? No entanto, os bolcheviques rapidamente começam a ser questionados por outros setores da esquerda russa, como os ezeristas, chamados revolucionários sociais, e os mencheviques, que defendiam uma revolução mais gradual e pacífica. Ao mesmo tempo que também recebem hostilidade de setores anarquistas que haviam sido afastados da participação no governo revolucionário. Mas o perigo que representava todos os setores prozaristas que queriam fazer a contra-revolução. Vários desses grupos de esquerda começam a sabotar o governo bolchevique e começam a realizar greves e manifestações, que cada vez se tornam mais violentas, gerando elevadas perdas humanas e materiais. Nesse sentido, o governo bolchevique cria em 20 de dezembro de 1917, o que teria como nome, abro aspas, Comissão Extraordinária Pan-Russa para a Luta contra a Contra-Revolução, a Especulação e o Abuso de Poder. Fecho as aspas. Ou por suas siglas em russo conhecida como Latcheka. Latcheka foi o primeiro organismo de inteligência política e militar que se cria durante a Revolução. E sua principal atividade durante seus primeiros dias foi a de suprimir greves e manifestações, perseguir opositores e contra-revolucionários e desmantelar qualquer iniciativa de derrubar o governo bolchevique. Tudo isso, além disso, no contexto de uma emergente guerra civil. A Tcheca chegou a contar com cerca de 100 mil agentes e realizaria um trabalho violento intenso para alcançar esses objetivos. Esse trabalho chegaria ao seu clímax durante o chamado Terror Vermelho, chegando a centenas de milhares entre detidos, encarcerados e neutralizados. Entre as táticas mais comuns usadas pela Tcheca figuram a confiscação de bens, assaltos domiciliares, execuções públicas e publicação de listas com nomes dos chamados inimigos do povo. Ao finalizar o período revolucionário e constituir efetivamente a União Soviética em 1922, Joseph Stalin já começa a estar à frente. E a Tcheca vai se transformando no chamado, abro aspas, Diretório Político do Estado,
No mesmo ano, 1922, eventualmente volta a ser modificado e chamado definitivamente de Diretório Político Unificado do Estado. Isso já diante da vitória do Exército Vermelho na Guerra Civil Russa e a organização de uma nova estabilidade soviética. Este diretório, que exercia as mesmas funções que a Checa, incorpora melhorias técnicas e operacionais no desempenho de suas tarefas. Prontamente, o diretório começa a funcionar com uma estrutura mais formal e burocrática, que dava às suas ações, que continuavam sendo igualmente violentas, o toque necessário de legalidade. Além disso, o diretório incorpora pela primeira vez um departamento dedicado exclusivamente aos assuntos externos, com o objetivo de perseguir a oposição exilada e iniciar trabalhos de espionagem e inteligência, tanto em países aliados quanto em países inimigos. A mais conhecida das operações do diretório foi a chamada Operação Trust, de 1922 a 1926, que consistiu na organização de um falso movimento anti-bolchevique organizado pelo próprio diretório, o que lhe permitiu localizar e neutralizar vários setores da oposição. A transição entre a Checa e o diretório reflete a maturação da segurança soviética, de uma polícia mais rústica, uma verdadeira direção formal de inteligência. Para 1934, o diretório se integra ao chamado Comissariado do Povo para Assuntos Internos da União Soviética, ou Narodny Komissariat Vnutrenych Del por suas siglas em russo. O comissariado se torna o poder supremo em matéria de segurança, e a partir daí continuam aprimorando as melhorias empreendidas pelo diretório em matéria de inteligência, incorporando novas tecnologias e técnicas de espionagem, equiparando-se eventualmente à Gestapo na Alemanha ou ao Federal Bureau of Investigation nos Estados Unidos. Durante esses anos 30, o comissariado recebe por meio da Ordem 00447 poderes extraordinários para deter e aplicar as máximas penas de julgamento aos chamados inimigos do Estado. Assim, o comissariado não persegue apenas seus inimigos tradicionais, como os czaristas, anticomunistas, clérigos, intelectuais, camponeses, ricos e membros da burguesia, mas também persegue membros do Partido Comunista, da Internacional Comunista, do Exército e do Politburo da União Soviética, além de agentes internacionais que buscavam desestabilizar seu governo. É aqui que se leva adiante o que alguns historiadores chamaram de Grande Expurgo de Stalin, na qual ele também se livra de muitos comunistas da velha guarda. Antigos bolcheviques de corte mais internacionalista como Trotsky, como aqueles que haviam lutado junto a ele durante a Revolução Russa, tais como Grigory Zinoviev, Lev Kamenev e Nikolai Bulgarin. De fato, segundo Trotsky, durante essa purga e esse processo, Stalin se torna uma espécie de reação contra-revolucionária a Lenin, que havia devolvido a grande parte da administração do país antigos oficiais conservadores do czarismo, retornando à história dos precedentes da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Após esse processo de grande purga, a atividade de controle e vigilância interna por parte do comissariado se mantém, mas de forma muito mais moderada. Ao mesmo tempo, o comissariado tem um desempenho notável em operações internacionais. Essas operações vão desde assassinatos no exterior de opositores, dissidentes e inimigos pessoais de Stalin, como foi o caso do famoso homicídio de Leon Trotsky na Cidade do México, em 1940, até a penetração em governos estrangeiros, como foi o caso da Segunda República Espanhola, antes e durante a Guerra Civil. Mas para a alta nação russa chegava um novo grande desafio, que era a Segunda Guerra Mundial. O comissariado desempenha suas atividades habituais para a manutenção da ordem pública, mas além disso, nesta conjuntura, é encarregado de evitar e punir as deserções de soldados soviéticos nas frentes de guerra. Logicamente, também realiza trabalhos de inteligência, tanto fora quanto dentro do país, sendo seu principal objetivo contrapor as ações da Gestapo alemã. Após a guerra, o comissariado continua suas funções normais até 1946, quando essas funções são absorvidas por professores, o Ministério de Segurança do Estado e o Ministério de Assuntos Internos. 7 anos depois, em março de 1953, com a morte de Joseph Stalin como chefe supremo da nação russa,
os serviços de inteligência e segurança soviéticos são reestruturados. O Ministério de Segurança do Estado é incorporado ao Ministério de Assuntos Internos, mas tudo o que concerne à polícia secreta, os serviços de inteligência e espionagem, recairão sobre um novo organismo. Um organismo totalmente separado do Ministério do Interior e sob dependência direta do Conselho de Ministros, que era o órgão supremo de governo. Este organismo é criado no dia 13 de março de 1954, com o nome de Comitê para a Segurança do Estado, ou, por suas siglas em russo, a conhecida Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Agora vamos falar sobre como funcionava essa inteligência que está coberta de tanta fama internacional. Ao contrário de vários mitos, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti contava com uma organização bem sofisticada e complexa. Contava com uma direção geral composta por um presidente, um ou dois primeiros vice-presidentes, de 4 a 6 vice-presidentes, um ou dois representantes da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti em cada república federativa constituinte da União Soviética e os chefes de diretório. A Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti tinha cerca de 16 diretórios, cada um encarregado de diferentes ramos da segurança do país. Além disso, com um orçamento proeminente, como, por exemplo, o Diretório de Operações no Exterior, o de Contra-Inteligência e Controle Político Interno, o das Forças Armadas e da Dissidência Política, o da Segurança Econômica e Industrial, o de Vigilância Telefônica e o das Comunicações e o de Proteção das Sedes do Governo, bem como, entre outras tarefas e funções especiais. Nesse sentido, legalmente, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti tinha amplas funções para o controle interno, a inteligência externa e a manutenção da ordem constitucional da União Soviética. Para exercer essas funções, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti contava com um amplo capital humano, variando entre mais de 100 mil até 500 mil funcionários, em seus momentos de maior intensidade, incluindo oficiais, agentes espiões, cientistas, informantes esporádicos e pessoal administrativo. O processo para se tornar um agente espião ou empregado em geral da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti era bastante seletivo. A Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti selecionava seus próprios candidatos e buscava ativamente possíveis recrutas em pessoas com notáveis talentos em setores como a academia ou a administração pública. Quanto aos critérios de seleção, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti procurava que seus agentes não fossem facilmente identificáveis, ou seja, que não possuíssem traços muito distintivos e que tivessem uma fidelidade inquestionável ao partido. Uma vez recrutados, os designados para serem agentes oficiais ou espiões precisavam passar por um treinamento sólido, que não incluía apenas condicionamento físico e uso de armas, mas habilidades específicas como infiltração e disfarce, vigilância, análise de informações, detecção de espiões, manipulação e persuasão psicológica, manuseio de tecnologia para vigilância e criptografia e manuseio de substâncias venenosas e psicotrópicas. Os agentes e espiões eram popularmente conhecidos como chequistas, continuando com o apelido que havia sido dado aos membros da antiga Checa. A percepção do cidadão soviético comum sobre os funcionários da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti poderia ser bastante dicotômica ou contraditória. Eram vistos por muitos como verdadeiros heróis nacionais, recompensados ainda com medalhas e condecorações por sua bravura e trabalho em prol da nação. Enquanto para outros russos, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti mais inspirava um medo e desconfiança contínuos. Mas além de sua aparência sombria, em grande parte devido ao seu uniforme militar, apesar de muitos vestirem roupas civis, a aura que envolvia os funcionários da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti vinha das próprias histórias que surgiam do desempenho de suas funções. Muitas dessas histórias são verdadeiras e confirmadas, mas a veracidade de algumas é debatida. Mas o certo é que essas façanhas dos funcionários da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti foram ganhando uma reputação, como por exemplo de serem detentores da grande rede de espiões soviéticos espalhados por todo o mundo.
que, além de sua magnitude real, é certo que a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti possuía espiões em vários países ocidentais. Ou, em muitos casos, pelo menos agentes que coletavam informações, seja de natureza pública ou secreta, muitas vezes com o conhecimento dos governos onde operavam. Desta forma, durante suas décadas de operação, eles formam um histórico de ações, que incluem desaparecimentos forçados, eliminações usando armas silenciosas, sequestros, assédio e intimidações, infiltrações, uso de métodos que incluíam abuso físico ou privação de sono, envenenamento. Uso até mesmo de espiãs como agentes sexuais femininas que seduziam suas vítimas para extrair informações. E uma série de outras tarefas que fizeram com que grande parte da população sentisse respeito, admiração ou medo em relação a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti e seus funcionários. Além dessa realidade, ao longo de seus 37 anos, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti realizou várias operações notáveis. Durante os anos 50, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti empreende operações como a Operação Trosh e a Operação Pantomime, que são realizadas em 1956, e que tinham por objetivo perseguir os inimigos do Estado através da prisão, exílio e intimidação, e através da divulgação de informações contrárias à sua pessoa, utilizando, por exemplo, conferências internacionais. Por outro lado, fora das fronteiras da Rússia, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti também se envolve, por exemplo, infiltrando-se em movimentos anticomunistas dentro de seus países satélites, como Hungria e Tchecoslováquia. Questão que o ajuda a identificar e esmagar os subversivos contra a União Soviética. Por sua vez, dá apoio a governos revolucionários, como o de Cuba e o de vários países africanos nos anos 60. Por sua parte, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti realiza operações que se destacam como a Operação Pandora, onde busca incitar tensões raciais nos Estados Unidos para provocar conflitos entre grupos radicais como o Ku Klux Klan e militantes afro-americanos. Da mesma forma, a infiltração dentro da CIA leva à captura de agentes duplos e à obtenção de informações vitais sobre operações norte-americanas. Em relação à ordem interna, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti realiza a Operação Horizon entre 1967 e 1968, que infiltra e desmantela redes de espionagem no exterior, utilizando táticas como a repatriação e visitas privadas para obter informações. Para os anos 70 e 80, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti realiza operações também notáveis, entre estas, a Operação Rian, de 1981, que se destaca por um esforço massivo para descobrir possíveis planos de ataque nuclear por parte dos Estados Unidos. A Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti também desempenha um papel crucial na invasão do Afeganistão, fornecendo apoio a facções afegãs e realizando operações de inteligência. No âmbito internacional, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, durante esses anos, se envolve no assassinato do dissidente búlgaro Georgi Markov por meio de um dispositivo de envenenamento com ricina. Além disso, infiltra e apoia de forma encoberta movimentos pacifistas e antinucleares dentro do Ocidente, com o objetivo de que esses movimentos ajudassem a enfraquecer militarmente o inimigo. Promovendo o pacifismo e o desarmamento nuclear, a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti também colabora com outras agências, como a Stasi da Alemanha Oriental, para controlar dissidentes e prevenir movimentos opositores. Sua influência também se estende à África, onde apoia movimentos independentistas e utiliza táticas de espionagem para contrabalançar a influência norte-americana. Da mesma forma, procurou-se a infiltração em diferentes meios de comunicação ocidentais e o espionagem industrial para roubar tecnologia ocidental. Apesar de que a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti era uma agência que tinha o nível da CIA americana, o Military Intelligence Section 5 britânico ou o Mossad israelense. Para o início da década de 1990, não consegue contrariar as imensas mudanças que estavam ocorrendo no mundo e na União Soviética. Com a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder, em 1985, começam a se concretizar as reformas, como a perestroika e a glasnost,
que foram abrindo a economia russa para os crescentes fluxos de capital internacional e também abrindo seu sistema político. A Komitet Государственной Безопасности se vê sobrecarregada pelas influências ocidentais e pelo surgimento de movimentos dissidentes e nacionalistas dentro da Rússia. Tudo isso acompanhado de mudanças econômicas que o país já vinha vivenciando, juntamente com respectivas mudanças culturais. Neste contexto, diante da iminente dissolução do que era conhecido como União Soviética, ocorre uma tentativa de golpe de Estado, em 19 de agosto de 1991, liderado por facções ortodoxas dentro do Partido Comunista e apoiado pela Komitet Государственной Безопасности, que buscava reverter as reformas de Gorbachev. No entanto, o golpe fracassa estrondosamente e acelera o colapso da União Soviética. Finalmente, no 6 de novembro de 1991, tão fatal para os entusiastas da União Soviética, é oficialmente dissolvida a agência conhecida como Komitet Государственной Безопасности, apenas para que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas terminasse de se desmembrar irremediavelmente no 26 de dezembro daquele mesmo ano. Ao cair a União Soviética e erguer-se a República Federal Russa, as funções da antiga Komitet Государственной Безопасности serão retomadas pelo novo Serviço Federal de Segurança da Federação da Rússia, ou Serviço Federal de Segurança por suas siglas em russo, encerrando assim uma história de 37 anos de inteligência, vigilância, espionagem, repressão, lendas e mistérios. A Komitet Государственной Безопасности é protagonista de um tempo histórico tão complexo quanto a Guerra Fria, que, assim como a CIA nos Estados Unidos, adquire como agência um poder que às vezes ultrapassava a própria figura do chefe de Estado. Pelo menos em aparência, coberta por uma quantidade de lendas e histórias que continuam marcando o imaginário popular, não só da Rússia, mas do mundo até os nossos dias. Agradeço a todos que assistiram a este vídeo e espero que tenham gostado. Lembro a todos que abaixo vocês podem encontrar a nova enciclopédia em inglês e português. Deem like em todos os vídeos desses canais, compartilhem com seus conhecidos, vejam o material que realmente vale a pena e, bem, inscrevam-se em ambas as plataformas. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.